Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula da capacitação online do SOC. Meu nome é Matheus Cardoso e nessa aula falaremos sobre a estrutura organizacional, ou seja, realizaremos o cadastro de clientes, das unidades, setores e cargos, e também no funcionário. A estrutura organizacional é como nós definimos a relação entre esses cadastros. Ou seja, depois de cadastrarmos as unidades, setores e cargos, nós vamos relacionar todos esses cadastros a fim de criar uma estrutura organizacional. Mas antes da gente começar a fazer esses cadastros, nós temos que entender um conceito muito importante que existe no SOC. É um conceito relativamente simples, mas que às vezes acaba confundindo. Estou falando da ideia de empresa principal e empresa cliente, tá? No SOC nós temos dois tipos de empresa, a empresa principal e a empresa cliente. Qual que é a diferença entre elas? Bom, a empresa principal é a sua empresa. Simples assim. Então, por exemplo, aqui em cima no SOC você consegue ver em qual empresa você está logado. No caso eu estou logado aqui na EvoluSOC SST. Se aqui estiver com o nome da sua empresa, significa que você está na empresa principal. A empresa principal é a sua empresa. É por meio da empresa principal que você vai conseguir fazer algumas configurações globais no sistema, tá? Que você não vai conseguir fazer quando estiver logado em uma empresa cliente, por exemplo. A empresa cliente, por outro lado, são de fato os seus clientes, que você vai cadastrar, que você vai atender. É importante que você tenha esse conceito bem claro na sua cabeça, tá? Então, a empresa principal é a sua empresa e a empresa cliente são de fato seus clientes que você vai cadastrar e atender, tá certo? Via de regra, você só vai ter uma empresa principal, que é a sua. E você vai poder ter várias empresas clientes, que são aquelas que você vai cadastrar. Beleza? Aqui do lado esquerdo a gente consegue ver também uma janelinha de identificação. Essa janelinha ela mostra para você o código da empresa que você está logado agora e o nome da empresa. Então, se em algum momento você precisar saber o código da empresa principal ou de alguma empresa cliente que você esteja logado, você consegue verificar por aqui também, tá certo? Além disso, também mostra o código e o usuário que você está logado. Beleza? Aqui do lado a gente tem uma janelinha para localizar empresas. Então, aqui você vai conseguir buscar por todas as empresas que você tem cadastradas no sistema e conseguir navegar entre elas, tá certo? Se eu clicar aqui no procurar, ele vai me exibir aqui algumas empresas, provavelmente para você vai estar exibindo somente a empresa principal, que é a única que tem cadastrado no sistema, que já vem cadastrada, né? Mas nós vamos realizar o cadastro de uma empresa para a gente entender como é que funciona isso. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje falando sobre o cadastro de empresa cliente. Para cadastrar uma empresa cliente, nós temos que navegar por Menu, Cadastros, Estrutura, Empresa Cliente. Bom, de cara aqui, pessoal, a gente já consegue identificar que, assim como a maioria das telas do SOC, essa tela de empresa também apresenta o mesmo padrão. Então, posso procurar pelas empresas já cadastradas, posso utilizar alguns filtros, né? Então ela apresenta o mesmo padrão que as outras telas, tá? E eu posso incluir também uma nova empresa, que é o que a gente vai fazer, vamos incluir uma nova empresa. Então, clicando aqui em incluir, ele me apresenta a tela de cadastro da empresa cliente, tá certo? Com vários campos aí para configurar. Eu posso colocar o nome abreviado, razão social, módulo principal, cabeçalho, o site, CNPJ, diversas informações. Eu tenho o endereço de cobrança, KNAI, enfim. Temos diversos campos aí da empresa cliente para cadastrar. Vamos fazer o cadastro de uma empresa, mas passando somente pelos principais campos. Então, eu vou iniciar um cadastro aqui, vou cadastrar uma construtora, tá? Vai ser a Almeida Prado Construtora. A razão social vai ser Almeida Prado, construção de edifícios, LTDA.
Aqui no módulo principal, você pode escolher entre gestão prestador de serviços e SOC assistencial. Tá? O SOC permite que você faça atendimento assistencial. Então, caso você queira fazer esse tipo de atendimento, você pode escolher aqui no cadastro da empresa o módulo SOC assistencial. Tá certo? Como não é o nosso foco, vou manter selecionado aqui gestão prestador de serviços mesmo. Beleza? O cabeçalho é o nome que vai ser exibido em alguns relatórios, tá? Exceto os relatórios legais, como PPRA e PCMSO. Tá certo? Mas eu posso colocar aqui um nome para ser exibido em alguns relatórios no SOC. Caso eu mantenha esse campo em branco, ele vai buscar do nome abreviado ou da razão social. O nome abreviado seria o nome fantasia, tá? Pode ser utilizado como nome fantasia. Então, vou preencher aqui no cabeçalho, por exemplo, Construtora Almeida Prado. Vamos preencher aqui também um CNPJ, tá? Vou colocar um CNPJ aqui fictício. Beleza? Campo tipo de e-mail. Esse é um campo bem interessante, pessoal. Como eu já comentei anteriormente, o SOC se comunica bastante através de e-mail. Então, nesse campo a gente vai poder definir como esse e-mail vai vir configurado. Se ele vai utilizar o logo da empresa principal, ou seja, um logo que eu coloquei lá na minha empresa principal, se ele não vai exibir logo nenhum, ou se ele vai exibir um logo padrão do SOC. Tá certo? Se você tiver um logo lá configurado na sua empresa principal e quiser que ele apareça nos e-mails que você enviar, você pode utilizar essa opção. Ou então você pode deixar sem logo nenhum, ou com o logo padrão do SOC, também você pode deixar. Ok? Eu vou manter aqui com o padrão do SOC por enquanto. Beleza? Nós temos também o endereço aqui. Tá certo? E da mesma forma, quando eu preencho o CEP, ele já me traz as outras informações. Beleza? Temos o endereço de cobrança, tá? Que você também pode preencher caso seja diferente do endereço aqui da empresa. E temos a aba de KNAI. É importante que você preencha o KNAI da sua empresa, tá? Na verdade, pessoal, todas essas informações são importantes de serem preenchidas, tá? Quanto mais você deixar os seus cadastros completos no SOC, melhor vai ser para você, porque essas informações, muitas delas saem em relatórios, então quanto mais você preencher, maior vai ser a qualidade das suas informações, tá certo? Então, esses campos que eu passei e não preenchi no momento, se você tiver as informações em mãos, é muito bom preencher, tá certo? Então, falando mais especificamente aqui do KNAI, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, aqui no KNAI 2.0 é uma das tabelas mais atualizadas, tá? Então, dificilmente você não vai encontrar o KNAI que você necessita aqui, tá? Então, se eu pesquisar, por exemplo, edifícios, eu vou ter aqui construção de edifícios, eu vou selecionar esse KNAI aqui para a nossa construtora, 4120-4. Ok? E qual que é a diferença do KNAI 2.0 para o KNAI 7? Bom, o KNAI 7 ele tem uma informação adicional, tá? Então essa informação ela vai servir para relacionar os possíveis seeds da empresa. Então, se eu pesquisar, deixa eu apagar aqui o KNAI 2.0, eu vou selecionar o KNAI 7. Então aqui ele tem uma informação adicional, tem um /00, tá certo? Então, se eu selecionar isso aqui, ele vai me fazer uma relação com os possíveis seeds que eu posso ter nessa empresa. Então ele vai gerar o NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que faz a relação dos possíveis seeds da empresa de acordo com o KNAI dela. Então aí você vai conseguir consultar isso no SOC e fazer o gerenciamento. Beleza? Então, essa é a diferença. E caso você não encontre o KNAI que você esteja procurando, provavelmente isso só vai acontecer se teve alguma atualização recente na tabela, que a gente ainda não aplicou, mas você pode utilizar o KNAI livre e estar digitando aqui o seu KNAI. Beleza? Percebam também que quando eu seleciono o KNAI, ele já me traz aqui automaticamente o grau de risco. Então, para finalizar, só falta a gente determinar se a gente quer que o logo seja apresentado nos relatórios
e no menu. Você pode definir que o logo vai ser apresentado nos relatórios dessa empresa, ou então que ele também vai aparecer no menu. Beleza? Depois disso, eu vou clicar em gravar. Beleza, então agora nós cadastramos a nossa empresa. Percebam que aparecem diversos ícones aqui, né? São várias configurações para fazer. Nós vamos passar apenas por algumas delas, tá certo? Então nós temos aqui o logo da empresa. Aqui eu posso configurar os logos para serem exibidos em diferentes lugares, em diferentes ferramentas do SOC. Tá certo? Então, por exemplo, aqui no menu ele já me trouxe esse logo que é o logo da empresa principal, que está configurado lá, então ele já me trouxe aqui para a empresa cliente, tá certo? Mas eu posso alterar se eu quiser colocar, por exemplo, o logo dessa empresa cliente específica. Ok? A mesma coisa para o relatório, site. Se eu quiser, por exemplo, colocar um logo aqui para o site que eu não tenho, eu posso fazer o upload de um arquivo, sempre observando aqui as regras da dimensão máxima, tá? Para cada tipo de logo. E a extensão que deve ser PNG. Mas eu posso fazer esse upload e utilizar esse logo aqui no SOC. Ok? Voltando aqui, nós temos também o cadastro de contatos, pessoal. Isso aqui é bem interessante. E como eu falei para vocês, muitas ferramentas do SOC enviam e-mail, né? Então, com os contatos da empresa aqui cadastrados, você vai poder configurar rapidamente para quem quer enviar esses e-mails, tá? Então, a maioria dos relatórios do SOC envia e-mail, tem outras ferramentas que também permitem esse envio, então é bastante importante cadastrar aqui os contatos da empresa, tá certo? Então, eu vou colocar aqui um contato de exemplo. É um cadastro bem simples, tá, pessoal? Só precisa preencher o nome e o e-mail, que é o principal. Beleza? E só gravar e já estamos com o cadastro do contato realizado. Beleza? Pessoal, aqui na tela de cadastro da empresa tem duas configurações muito importantes também que a gente tem que passar, tá? Uma delas são os parâmetros da empresa principal e a outra são os parâmetros gerais. Tá? Essas são duas configurações bem importantes e elas têm diferenças significativas, então é importante prestar bastante atenção. Eu vou acessar aqui novamente o cadastro da nossa empresa principal, que é a Evolusoc. Aqui, quando a gente estiver acessando o cadastro da empresa principal, nós vamos ter a possibilidade de configurar os parâmetros da empresa principal. Essas são configurações globais que são feitas somente na sua empresa, ou seja, somente na empresa principal. Você não vai conseguir fazer essas configurações dentro de uma empresa cliente. Ok? Então, estando dentro do cadastro da empresa principal, a gente vai conseguir visualizar esse ícone parâmetros empresa principal. Beleza? Clicando nele, vai ser exibida uma tela aqui, ó, com uma série de campos aqui para a gente configurar, tá, pessoal? São uma série de parâmetros aqui, de opções, que a gente vai poder meio que personalizar o SOC da nossa maneira. Você vai poder trabalhar com o SOC da maneira que você desejar. Então, eu vou clicar aqui em alterar para a gente ver alguns parâmetros. Como essa tela é muito grande, tá, pessoal? São muitos parâmetros, a gente não vai conseguir passar por todos eles, tá? Mas a gente vai conseguir verificar aqui alguns exemplos. Tá certo? Então vamos ver aqui, por exemplo, aqui na aba de funcionário a gente tem o padrão de pesquisa do funcionário. Então o que é isso aqui? Quando eu acesso a tela de funcionário, por padrão eu posso pesquisar pelo nome. Mas caso eu queira pesquisar, por exemplo, pelo código, ou pelo CPF, ou até pela matrícula do funcionário, eu posso definir isso aqui nessa tela. Beleza? Então é bem interessante também estar utilizando essas configurações. Eu posso definir, por exemplo, que eu só vou filtrar pelos funcionários ativos. Aqui no filtro padrão do funcionário, eu só quero que você me traga os ativos por padrão. Beleza? Um pouco mais aqui embaixo, a gente tem aqui também a aba do ASO. Então aqui no ASO eu posso definir, por exemplo, exibe opção apto com restrições. Por padrão, pessoal, só que exibe aquelas duas opções, de apto para a função e inapto para a função. Mas se você quiser, se você achar necessário, você pode utilizar a opção apto com restrições também. Ok?
Da mesma forma, eu também posso definir que o SOC só vai permitir imprimir o ASO se o parecer estiver preenchido. Então, se eu não preencher o parecer do ASO, eu não vou conseguir imprimir. Tá certo? Também é uma configuração que a gente pode fazer. Então, pessoal, percebam que são configurações que você pode fazer que vai de acordo com a sua forma de trabalhar. Sempre lembrando que esses parâmetros eles vão ser aplicados globalmente, ou seja, para todas as suas empresas clientes também. Tá certo? Você faz a configuração na empresa principal e ela é aplicada em todas as empresas clientes. Beleza? Mas existem também configurações que eu posso fazer individualmente para cada empresa, que são os parâmetros gerais. Tá? Eu vou voltar aqui no cadastro da empresa. Este aqui é o ícone de parâmetros gerais. Esse ícone a gente também pode configurar na empresa principal, mas geralmente você vai configurar na empresa cliente. A maioria das vezes você vai utilizar esses parâmetros aqui na empresa cliente. Tá? Então eu vou acessar aqui a nossa empresa e vou até o ícone de parâmetros gerais. Beleza? Então é uma tela parecida, só que agora nós temos outros parâmetros que vão ser aplicados individualmente para essa empresa. Tá certo? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Aqui, por exemplo, na aba do funcionário, tem diversas configurações que eu posso fazer. Eu posso tornar obrigatório o preenchimento do RG, impedir o cadastro de 2 funcionários com o mesmo RG, validar o CPF, tá? Impedir o cadastro com o mesmo PIS, 2 funcionários com o mesmo PIS. Então tem uma série de configurações que eu posso fazer aqui que serão aplicadas somente para essa empresa, no caso somente para a construtora Almeida Prado. Ok? Essas configurações são individuais. Beleza? Ok, pessoal? Então eu vou clicar aqui em gravar. Então nós terminamos essa nossa primeira etapa do cadastro da empresa cliente. Fizemos aí o cadastro da empresa, né? Passamos pelas configurações principais. E agora que nós já finalizamos essa primeira etapa, vamos passar para o cadastro das unidades. Então, pessoal, para cadastrar a unidade, nós vamos navegar por menu, cadastros, estrutura, unidade. Reparem que é bem embaixo aqui do cadastro de empresa cliente, né? Então aqui nós temos o cadastro de unidade. Mas pessoal, prestem bastante atenção agora. Nós ainda não podemos fazer o cadastro da unidade. Por que nós ainda não podemos? Percebam que nós estamos logados aqui, ó, na empresa Evolusoc SST, que é a minha empresa principal. Se eu acessar agora menu cadastros, estrutura, unidade, e fizer um cadastro aqui, eu vou estar cadastrando uma unidade dentro da Evolusoc, dentro da minha empresa principal. E não é isso que eu quero. Eu quero cadastrar uma unidade da empresa cliente Almeida Prado Construtora, que foi a empresa que nós criamos, certo? Então, antes de cadastrar a unidade, e o mesmo serve para cadastro de setor e cargo, nós temos que acessar a empresa que nós cadastramos. Então, eu vou pesquisar aqui a nossa empresa e vou logar nela. Então, a partir desse momento, eu estou dentro da Almeida Prado Construtora. Agora sim, eu posso fazer o meu cadastro de unidade que vai estar na empresa correta. Beleza, pessoal? Lembrem-se sempre disso, a gente tem que estar logado na empresa correta para fazer os cadastros certos, ok? Então, agora sim, vamos acessar menu, cadastros, estrutura, unidade. As unidades, pessoal, elas se referem às filiais que o seu cliente tem, tá? E o cadastro de unidade é um cadastro obrigatório no SOC. Então, será obrigatório pelo menos ter uma unidade cadastrada aqui no SOC, tá? Então, se por exemplo, se o seu cliente não tem outras unidades, o que você pode fazer é cadastrar somente uma e colocar um nome mais genérico, como sede ou matriz, ou até mesmo o nome da empresa. Mas de qualquer forma, você vai ter que cadastrar pelo menos uma unidade, tá certo? Então, vamos incluir aqui uma unidade. E aqui no nosso exemplo, vamos supor que essa empresa tenha 3 unidades, tá? Então, eu vou cadastrar 3 unidades aqui para nós.
Percebam que os campos eles são até parecidos com o de cadastro da empresa, tá? A gente tem também CNPJ, nome, razão social, né? O endereço. Tem informações bem parecidas, o KNAI também, tá certo? Eu vou preencher aqui, essa vai ser a unidade São Paulo. O único campo obrigatório aqui para cadastrar a unidade é o nome, tá? Então, você pode preencher as outras informações somente se elas forem diferentes da empresa. Então, por exemplo, CNPJ, se for o mesmo, eu não preciso preencher. Se for diferente, eu posso vir aqui e preencher, tá certo? Endereço, a mesma coisa, e assim vai, ok? Eu vou preencher só o nome para a gente utilizar como exemplo. Então, vou cadastrar a unidade São Paulo, a unidade Minas Gerais. Percebam que eu estou preenchendo o nome gravando e só que está assumindo o código automaticamente aqui para mim, tá? Então, Minas Gerais ficou com código 2 porque foi a segunda unidade que eu cadastrei. Então, automaticamente o SOC já traz o próximo código disponível. Então, a unidade Santa Catarina, eu tenho 3 unidades cadastradas. Percebam que eu também posso configurar aqui especificamente para a unidade os contatos dessa unidade, né, quem pode me atender nessa unidade, e o logo também específico da unidade. Ok? A gente pode fazer essas configurações também. Beleza? Se eu voltar aqui, vou consultar. Se eu procurar, então eu já tenho as nossas 3 unidades aqui cadastradas. Então, beleza, vamos agora ao cadastro de setor. Eu vou acessar aqui menu, cadastros, estrutura, setor. Percebam que segue uma sequência lógica, né? Eu cadastrei empresa, unidade, agora o setor. Ok? Então, entrei aqui na tela de setor, eu vou procurar, não tenho nenhum setor cadastrado. Então, eu vou incluir aqui alguns setores. É um cadastro um pouco mais simples, tá? Tem alguns campos para a gente configurar. Posso colocar nome, descrição, uma observação para o ASO. E ativo ou inativo, tá? Então, vou cadastrar aqui alguns setores para a nossa empresa. Vou cadastrar aqui o setor administrativo. O setor de obras. Perceba que ele também está assumindo código automático. Limpeza. Mais um setor. Comercial. Pronto, comercial. Percebam que tem 2 códigos, né? Esse código aqui é o que ele está assumindo automaticamente. Tem o código de RH. Esse código de RH aqui ele é destinado para integrações, tá, pessoal? Não é o nosso foco agora, mas é um código que você pode preencher caso você queira fazer integrações com sistemas de RH, sistema de folha de pagamento. Você pode estar utilizando esse campo, tá? Então vamos lá, gravei aqui o setor comercial. Então, se a gente voltar, nós temos os nossos 4 setores aqui já cadastrados. Continuando, então, vamos cadastrar os cargos agora. Menu, cadastros, estrutura, cargo. Já cadastrei empresa, já cadastrei unidade, setor e agora cargo. Então, também não tenho nenhum cargo aqui cadastrado. Vamos incluir um novo. Agora o cadastro do cargo ele é um pouco maior, né? Tem alguns campos a mais do que o de setor. Vou cadastrar aqui alguns cargos, ajudante de obras, por exemplo. Ele tem o nome do cargo aqui, pessoal, tem nome legal e função. Qual que é a diferença, tá? Nome legal já tem até um tooltip aqui que diz, o nome legal é o nome que vai ser impresso no PPP, tá? Então, se você deixar em branco, ele vai pegar o nome do cargo, mas se você preencher aqui o nome legal, esse é o nome que vai aparecer lá no PPP, tá certo? E a função é o nome que vai aparecer lá no ASO. Então, se você preencher aqui a função, esse é o nome que vai aparecer lá no ASO. Se você não preencher, ele também vai assumir automaticamente o nome do cargo. Ok? A gente tem também aqui o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, você pode vincular aqui esse cargo ao código CBO dele. Certo? Então, eu vou pesquisar aqui, CBO referente a obras, para ver se a gente encontra aqui o ajudante de obras 717020. Ok? Então, eu vou selecionar aqui esse CBO. Percebam que quando eu selecionei o CBO, ele já me preencheu os requisitos da função e a descrição detalhada. Tá? Isso aqui é bem legal, você vinculando o código do CBO desse cargo,
ele já te traz aqui os requisitos da função e a descrição detalhada. Mas nem sempre isso vai estar exatamente adequado a esse cargo, né? Então você pode fazer alterações, só que permite que você altere aqui a descrição das atividades e os requisitos da função, ok? Vai da sua necessidade, você pode alterar conforme for necessário. E é interessante, pessoal, porque essas informações você consegue configurar para aparecer nos documentos, como PPRA e PCMSO. Então é importante que os seus cadastros estejam bastante completos, porque assim a qualidade dos seus relatórios vai aumentar e muito, tá? Além disso, tem mais alguns campos aqui embaixo: educação, treinamento, habilidades, certo? Tem vários campos complementares aí para a gente deixar esse cadastro de cargo bem completo. Beleza? Eu vou gravar então, vou incluir mais alguns cargos. Vou colocar o assistente administrativo. Vou buscar o CBO dele. Aqui o assistente administrativo. Gravei. Vou cadastrar mais um. Auxiliar de limpeza. Opa, auxiliar de limpeza. Certo? Ele está vinculando aqui já os requisitos e a descrição detalhada. Eu não estou lendo para verificar se está correto, tá? Mas é legal dar uma lida, verificar se está adequado, se precisa tirar alguma parte ou colocar alguma coisa complementar aqui para ficar exatamente da forma que deve ficar, ok? Eu vou gravar aqui e vou incluir mais um, que vai ser o gerente comercial. Gerente comercial, deve ter o CBO dele também. Avicultor comercial, atendente comercial. Aqui, gerente comercial. Beleza? Ok? E vou gravar. Então, beleza, pessoal. Vamos recapitular aqui comigo. Nós fizemos aqui o cadastro da empresa cliente, das unidades, dos setores e dos cargos. Agora nós já podemos fazer o cadastro de funcionário, já que a nossa estrutura já está pronta, certo? Bom, pessoal, infelizmente ainda não. Esse é um detalhe bem importante, tá? Isso é essencial. Nós fizemos o cadastro da estrutura, mas nós não relacionamos esses cadastros. Ou seja, nós só cadastramos, não criamos a hierarquia entre eles. Eu não disse quais setores existem dentro de cada unidade, nem quais cargos existem dentro de cada setor. Tá certo? Então, para isso, nós vamos precisar pular aqui a parte do funcionário e ir para a tela de Visualize Hierarquia, que é onde a gente vai criar as hierarquias que existem dentro da minha empresa. Tá certo? Então, eu preciso primeiro relacionar esses cadastros para depois poder cadastrar um funcionário. Ok? Então, acessando aqui a tela de Visualize Hierarquia, em menu Cadastros e Estrutura, eu vou clicar em Incluir a estrutura organizacional. Então, aqui eu vou estar dizendo para o SOC, por exemplo, na unidade Minas Gerais, existe um setor administrativo, e dentro desse setor existe o cargo assistente administrativo. E gravei. Vou incluir mais uma, então na unidade Minas Gerais existe também o setor comercial, e dentro do setor comercial existe o gerente comercial. Ok? Vamos mais um. Então, na unidade São Paulo, eu tenho o setor de obras, e lá no setor de obras tem o ajudante de obras. Ok? Gravei. Beleza? Então agora eu tenho algumas hierarquias criadas, e por meio dessa tela a gente também vai conseguir consultar as hierarquias que a gente tem. Tá certo? Então, se eu clicar aqui em Exibir a estrutura organizacional, olha só o que ele vai me mostrar. Ele me mostrou a unidade de Minas Gerais e a unidade de São Paulo. Se eu clicar no maisinho aqui da Minas Gerais, ele vai me mostrar os setores que eu tenho dentro da unidade de Minas Gerais. E se eu clicar no maisinho do setor, ele me mostra o cargo.
Ok, pessoal? Essa é a estrutura que a gente acabou de definir, é a hierarquia que a gente acabou de cadastrar. Então, a unidade de São Paulo também vai me exibir aqui o setor de obras com o cargo ajudante de obras. Percebam que a unidade de Santa Catarina não aparece aqui. Por quê? Porque nós não criamos nenhuma hierarquia para ela. Então, ela não vai aparecer aqui nas hierarquias cadastradas. Ok? Então, vamos cadastrar aqui uma hierarquia para a unidade de Santa Catarina. Então, lá na unidade de Santa Catarina, eu tenho o setor de limpezas e eu tenho o auxiliar de limpezas, ok? Vou gravar e agora ela já aparece aqui para mim. Beleza, pessoal? Eu posso pedir para o SOC já mostrar isso aqui tudo aberto. Então, ele já me mostra aqui a hierarquia aberta, tá? Então, dessa forma, a gente está criando as hierarquias. Agora que nós temos as hierarquias definidas, a gente vai conseguir fazer o cadastro de funcionário. Tudo bem? Então, agora nós podemos acessar menu Cadastros, Estrutura Funcionário. Então, se nós procurarmos aqui, não temos nenhum funcionário cadastrado, vamos incluir. Mas olha só, percebam que nós temos 3 ícones de incluir agora, um verde, um azul e um amarelo. E agora, qual a gente usa? Muita calma, pessoal, nós vamos passar por cada um deles e vamos entender as diferenças, tá? Então, vamos começar aqui pelo ícone de incluir verde, incluir tradicional. Então, é exibida a tela de inclusão do funcionário, com diversos campos aqui para a gente preencher. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em gravar e só que vai me mostrar os campos obrigatórios, os campos que eu tenho que preencher para conseguir incluir o funcionário. Então, nós temos aí o nome, é um campo obrigatório, data de nascimento, data de admissão e o sexo. Ok? Lembrando que isso é parametrizável, tá, pessoal? Então, você se lembra lá nos parâmetros gerais da empresa que nós tínhamos algumas configurações do funcionário, poderia obrigar o preenchimento do CPF, por exemplo, do NIT, tá? Então, vai depender de como a empresa está configurada, a tela de funcionário e outras telas também vão se comportar de maneira diferente, ok? Vou colocar um funcionário aqui de exemplo, vou cadastrar o Marcelo Lopes, tá? A data de nascimento dele, vou colocar a data de admissão, sexo masculino, ok? E aqui embaixo eu vou colocar a lotação dele, então qual unidade, setor e cargo ele pertence. Então eu vou colocar aqui que ele está na unidade de Minas Gerais. O setor é o administrativo, tá? Percebam que eu selecionei a unidade de Minas Gerais, só me aparecerão os 2 setores, que foram o administrativo e o comercial. Os outros 2 setores de obras e limpeza não apareceram. Por quê? Bom, porque a minha estrutura organizacional, na unidade de Minas Gerais, não existe o setor de obras nem o setor de limpeza, somente o administrativo e o comercial, tá certo? Então, quando você seleciona aqui a unidade, percebam que aparece uma bolinha aqui, só que ele dá uma carregada na hierarquia pertencente a essa unidade. Então, Santa Catarina só apareceu o setor de limpeza, tá certo? Então, ele dá essa carregada e traz para a gente somente as hierarquias existentes. Então, vou colocar aqui no setor Minas Gerais, na unidade de Minas Gerais, no setor administrativo, só existe o cargo assistente administrativo. Então, Marcelo Lopes é um assistente administrativo aqui na unidade de Minas Gerais. Ok? Então, eu vou gravar. Beleza? Então, eu tenho esse funcionário já cadastrado. Vou consultar aqui, então ele está aparecendo já para mim. Tá certo? Então, esse é o incluir tradicional. Nós temos todos os campos lá listados, tem alguns que são obrigatórios, a gente tem que preencher, e tem diversos campos complementares também que são bastante importantes. Ok? O que seria o ícone amarelo? É inclusão rápida. Como assim inclusão rápida? Tá? Então, vamos dar uma olhada. Eu cliquei aqui no incluir, percebam que ele me abre a tela de inclusão, mas ela está bem menor. Tá, pessoal? Antes a gente tinha diversos campos lá para baixo, agora nós só temos aqui 2 abas, a aba de dados cadastrais e a da lotação. Então, o que acontece? O inclusão rápida, ele só me traz os campos essenciais. Tá? Então, ele vai me trazer os campos obrigatórios e mais alguns complementares. Tá certo? Que são as informações necessárias para incluir um funcionário.
Ok? Então os dados cadastrais contendo as informações obrigatórias e a lotação aqui também. Beleza? Essa é a única diferença, pessoal. Percebam que aqui no canto direito tem uma setinha verde. Então o que acontece nessa setinha verde? Se eu clicar, ele vai me abrir as outras abas também. E aí isso aqui acaba virando aquele incluir verde, que é o incluir tradicional também. Tá certo? Se eu clicar aqui novamente, ele fecha e eu volto para a inclusão amarela. Beleza? É uma opção a mais, né? Às vezes você não quer preencher tantas informações. O inclusão rápida ele serve bastante para esses casos. Tá certo? Somente preencher as informações essenciais do funcionário. Então vou cadastrar aqui rapidinho uma funcionária também, a Larissa Santos. Ok? A data de nascimento dela vai ser 4/6/1985. A admissão beleza? Eu vou colocar ela na unidade de Minas Gerais, no setor comercial. Beleza? E gravei. Então essa é a inclusão rápida. E agora esse incluir azul, que é o incluir funcionário sem filtro e hierarquia. Como assim sem filtro e hierarquia, né? Vamos entender melhor como é que funciona. Então vou clicar aqui nele, ele me abre uma telinha idêntica ao da inclusão rápida, né? Com os campos reduzidos, né? Então, peraí, não tem nada diferente? Tem, pessoal, vamos entender. Eu vou primeiro preencher aqui, vou cadastrar a Cláudia Pereira. Beleza? E agora eu vou colocar a lotação da Cláudia. É aqui que a gente vê a diferença desse ícone azul. Percebam, pessoal, vou selecionar aqui a unidade de Minas Gerais. E quando eu abro os setores, olha só o que aconteceu. Ele me trouxe todos os setores. Mas como assim, né, Matheus? Na unidade de Minas Gerais você só cadastrou duas hierarquias, né? Para o setor comercial e para o setor administrativo. Por que está aparecendo o setor de limpeza? Pois é, pessoal, percebam que agora o SOC não está carregando aqui as hierarquias, tá? Então ele está demonstrando todos os cadastros existentes. Então todas as unidades e todos os setores. Se eu selecionar aqui o setor administrativo e pesquisar o cargo, olha só, ele me traz todos os cargos. Poderia até selecionar aqui ajudante de obras. Isso seria um erro, tá, pessoal? Não existe essa hierarquia aqui e nem faz muito sentido. Tá? Mas é para isso que serve o incluir azul. Ele serve para que a gente inclua funcionários em hierarquias que ainda não existem. Tá certo? Então o que acontece? Se eu quiser, por exemplo, ir na unidade de São Paulo, não existe o setor administrativo na unidade de São Paulo, mas eu quero incluir funcionário nesse setor. E ele será um assistente administrativo. O que vai acontecer? No momento em que eu gravar esse funcionário, o SOC vai incluir primeiro a hierarquia, ele vai incluir essa hierarquia automaticamente para depois colocar o funcionário nessa hierarquia, tá certo? Então, o incluir azul permite isso, a gente não precisa ter criado a hierarquia antes para cadastrar o funcionário, ok? Vamos ver isso na prática? Então, na unidade São Paulo, a gente vai ter agora o setor administrativo e gravei aqui a Cláudia Pereira, ele gravou. Tá certo? Então vamos ver lá na nossa hierarquia, em menu cadastro da estrutura, visualize hierarquia, para a gente ver se essa hierarquia existe. Olha só, pessoal, na unidade de São Paulo, o setor administrativo. Se eu pedir para mostrar os funcionários também, e ele me mostra os funcionários que existem, então Marcelo Lopes aqui na Minas Gerais, a Larissa Santos também, que é a gerente comercial, e a Cláudia Pereira no setor administrativo da unidade de São Paulo. Perceberam? Então o incluir azul ele permite essa agilidade, porque a gente não precisou vir aqui na tela de hierarquia para cadastrar a hierarquia primeiro e depois fazer o cadastro do funcionário, né? A gente acabou pulando uma etapa aí. Mas é preciso tomar bastante cuidado com o incluir azul, porque é possível que você acabe cadastrando hierarquias que não existem, né? Hierarquias incorretas. Então é preciso tomar bastante cuidado com essa ferramenta. Beleza, pessoal? E se nós voltarmos aqui à tela de funcionário,
nós vamos conseguir consultar aqui os funcionários que nós cadastramos, ok? Eles estão aqui também. Beleza, pessoal? Então, pessoal, o conteúdo de hoje foi esse, né? Hoje você aprendeu aí a cadastrar os seus clientes. Nós falamos sobre os parâmetros da empresa principal, os parâmetros gerais que você configura por empresa cliente. Fizemos o cadastro de unidade, setor, cargo, hierarquia e também de funcionários, tá certo? Então espero que você tenha gostado de aprender sobre esses conceitos, sobre a estrutura organizacional do SOC. E lembre-se de praticar bastante esses conceitos, tá? Então faça os cadastros dos seus clientes para fixar esses procedimentos e consulte sempre a sua apostila. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.